Boa noite, a paz do Senhor. Então, hoje, quinta-feira, nós temos a campanha, mas nós temos também o nosso estudo. E o tema do nosso estudo de hoje é sapos fervidos. Estranho o nome, né? Mas eu quero ler aqui uma citação para você meditar junto comigo. Olha, leve algo que lembre a um sapo. Então, pensa aí, se a gente fosse pegar em um sapo, né? Qual que é a textura que ele tem? Qual que é a temperatura da pele dele, né? Talvez, se a gente misturar um pouquinho de âmido de milho, sabe? A maisena com um pouquinho de água, fica aquele negócio meio pastoso, sabe? Meio gosmento. É essa mais ou menos a textura de um sapo. E a sensação de tocar nessas coisas é de nojo, né? A gente fica meio enojado de tocar nessas coisas. E aí vem a seguinte situação. Eu quero que você pense na seguinte situação. Se nós pegássemos hoje um sapo e colocássemos dentro de um caneco com água quente, assim que ele tocasse na água quente, ele ia pular, ia sair pulando, e é assim que funciona. Agora, se você pegar um sapo e colocar dentro de uma caneca com água gelada, ele vai ficar ali dentro, porque é o ambiente em que ele está acostumado a viver, né? Os anfíbios, eles gostam de ficar na água, eles vivem uma parte na água e uma parte em terra. Então, o sapo vai viver bem ali dentro da água gelada. E se eu pegar esse caneco com água gelada, com o sapo dentro, e colocar ele no fogo para começar a esquentar, a água ela não esquenta imediatamente, ela vai esquentando aos poucos. E o sapo vai se acostumando a viver dentro daquela temperatura. Ele vai se acostumando com as coisas que estão ao redor dele. E com certeza ele morreria fervido dentro de algum tempo. Porque ele se habituou com aquele ambiente, não percebe que aquele ambiente está fazendo mal para ele, então ele vai morrer ali dentro. Pastora, o que tem a ver essa mensagem, né? Tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 23, verso 2. Êxodo, capítulo 23, verso 2. Diz assim, ó. Não te juntarás à maioria para fazer o mal, nem darás testemunho em juízo que perverta a justiça para acompanhar a maioria. O que essa palavra está querendo dizer? Essa palavra está querendo dizer que nós não podemos nos acostumar com aquilo que vai contra aos nossos princípios, contra a nossa fé, contra a nossa convicção de vida. Hoje, nós estamos comparando o mundo com a água fervendo e nós com o sapo. Quando nós estamos inseridos dentro de um cenário em que as coisas vão mudando aos poucos, nós, seres humanos, temos a mania de nos habituar com aquilo e começar a conviver como se aquilo fosse normal. E esse normal pode nos matar espiritualmente. Quem aí já não viu ou já não conviveu de muito perto com pessoas que mudaram totalmente a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de tratar os outros por conta das companhias que estavam andando, por conta dos amigos ou daquelas pessoas que era comum então nesse momento viver junto com elas. Eu acho que todos nós já passamos por isso, né? Isso é muito comum acontecer com os adolescentes, quando eles começam a se tornar adultos, né? Quando tá ali passando daquela fase da adolescência para a juventude, eles costumam a começar a mudar. Então, eles começam a mudar o cabelo, começam a mudar a barba, né? Homem, quando começa a ter barba, começam a mudar as amizades, as pessoas que gostavam, e eles começam a querer se tornar mais descolados, enfim, e vai se acostumando com o ambiente em qual eles são inseridos. Aqui eu tenho duas mensagens. Pai, cuidado onde você tem vivido e levado o teu filho para viver, porque ele vai se habituar com aquele ambiente e aquilo para ele vai ser normal.
Filho, cuidado onde você tem andado e cuidado com aquilo que é maioria, porque como nós vemos aqui, nós não podemos agradar a maioria, nós temos que fazer o que Deus nos chamou para fazer. E às vezes nós pensamos, e eu sei disso porque eu também fui uma jovem cristã, hoje não tão mais jovem, né, mas ainda cristã, graças a Deus, mas eu também fui uma jovem cristã. Às vezes nós começamos a achar que o ser jovem e ser cristão é muito careta, que eu preciso me modernizar. Queridos, a palavra de Deus se moderniza todos os dias, sem trocar uma vírgula, uma única vírgula. Então, cuidado com o tom de modernização. Ela pode não ser uma modernização, mas sim uma inserção no ambiente na onde aquilo que você achava e tinha certeza que era certo, passa a não ser tão certo. E na onde você tinha certeza que era errado, passa a não ser tão errado. Então, isso é porque nós estamos nos acostumando com aquilo que está ao nosso redor e aquilo para a gente passa a ser comum. É daí que sai aquela palavrinha que nós vemos muito na Bíblia que se chama iniquidade. Iniquidade é você achar que como você faz sempre uma coisa, né? Como você faz sempre o mesmo erro, ele é normal. Não, ele não é normal, ele é uma iniquidade. A iniquidade tem que ser aniquilada. Então nós temos que viver para a honra e glória do nosso Deus, sem deixar que o ambiente nos mate espiritualmente. Amém? Bom, eu queria que você pensasse aí, né? Você com certeza já conviveu com alguém que passou por essa mudança, você com certeza já conviveu com alguém que trocou todos os seus hábitos por causa de alguém, de outra pessoa, né? Você quer ver onde isso acontece também muito? No ambiente dos relacionamentos. Né? O homem se apaixona por uma mulher se apaixona por um homem, onde as convicções são diferentes e acaba que por conta de agradar o homem ou a mulher, você abre mão daquilo que você tinha convicção, você abre mão daquilo que você tinha certeza e passa a viver o que o outro vive, e o que o outro vive passa a ser normal, mesmo você sabendo que aquilo não é legal, que aquele ambiente não é legal, que aquelas ações não são legais, porque não agradam ao nosso Deus. Mas você passa a fazer e aquilo com o tempo vai se tornando normal, assim como o sapo dentro da água. Se eu coloco ele na água quente, ele pula, mas se eu coloco ela na água fria e começo a esquentar a água, ele vai se habituando com aquele ambiente e ele morre ali dentro fervido. Percebe? Tá bem mais próximo de nós do que nós imaginamos, né? Eu queria ver com vocês algumas passagens que vai mostrar esses exemplos para nós, amém? Eu queria que você lembrasse comigo. Lá no livro de Coríntios, no livro de Romanos, desculpa, o povo vivia ali uma cultura pagã naquela época, né? A cidade de Roma era uma cidade extremamente pagã e extremamente corrompida, levada para uma promiscuidade enorme. Os cristãos que viviam ali, eles eram pressionados pelaquele ambiente. Eles tinham que a todo tempo se mostrar diferentes, porque aquele ambiente era um ambiente corrompido, mas eles eram cristãos. Veja só que Paulo falou para aquele povo naquela época. Abre lá, Romanos. Gostaria que você abrisse comigo. Pega lá sua Bíblia. A gente tem ido tão pouco aos cultos, né? E é poucos os momentos que nós conseguimos pegar a palavra para lermos juntos. Então, leia aí comigo a sua Bíblia. Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim, olha: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo estava falando aqui para Romanos? Olha,
eu exorto que vocês prestem atenção onde vocês andam, prestem atenção com quem vocês se relacionam, porque vocês têm que entregar o teu corpo como sacrifício vivo. E isso é o culto racional, é eu escolher o que eu quero do que eu não quero, é eu escolher agradar a Deus ao invés de desagradá-lo. E aí no 2 ele fala, olha só como isso é tão verdadeiro para nós nos dias de hoje. Não vos amoldeis ao esquema desse mundo. Ou seja, não se transforma no que o mundo é, né? Não passa a conviver com o mundo da maneira que o mundo quer que você viva, não. Viva no mundo da maneira que Deus quer que você viva. Mas sede transformados pela renovação da sua mente. Seja transformados pelo Espírito Santo de Deus que renova as nossas mentes todos os dias. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós não nos rendemos ao ambiente ao qual nós estamos inseridos e decidimos permitir que Deus venha nos mudando todos os dias, nós passamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós temos que ser diferentes do sapo. Não temos que nos acostumar ali onde nós estamos inseridos. Nós temos que ser a diferença ali onde nós estamos inseridos. Quero ler mais um exemplo com você. Tá lá em Daniel. Volta lá um pouquinho. Vamos lá para Daniel. Leia aí comigo. Pega a tua Bíblia e leia comigo. É muito bom. Calma aí que meu Daniel acho que foi arrebatado. Daniel. Capítulo 1. A gente vai ler do verso 8 até o verso 21. Vai ser uma leitura rapidinha. Então, capítulo 1, do verso 8 até o verso 21. Diz assim, ó. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: Tenho medo que o meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da nossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com os jovens que comem as iguarias reais, e faze os teus servos de acordo com o que os observares. Assim, ele atendeu ao pedido e o experimentou por 10 dias. Passado 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então, o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso, eles passaram a servir o rei. E o rei achou 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que haviam em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Essa passagem também é uma passagem muito conhecida. Esses jovens foram levados para lá para serem tidos como escravos. E aí ele selecionou alguns, né, para viver no castelo lá, no reino, né, no castelo lá. E eles tinham que conviver ali com a comida que o rei lhe oferecia. Mas o rei lhe oferecia banquetes de iguarias e lhe ofereciam bebidas. E Daniel sabia que aquilo tudo era consumado para um rei que não era o seu Deus. Então, naquele momento, eles falaram:
Escuta, eu não posso agradar aos homens e desagradar ao meu Deus. Eu preciso achar uma forma. Então, Daniel, junto com esses 3 jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses nomes que cita aqui na Bíblia são os nomes reais deles antes de ser mudados, né? Naquela época era comum se mudar os nomes. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego é Ananias, Misael e Azarias e Daniel. Eles pensaram numa forma e eles falaram assim pro chefe ali, né, que cuidava deles: escuta, eu não posso me contaminar com essas iguarias, com essas bebidas, porque isso aqui é oferecido a outros deuses. Eu quero comer só legumes e beber água. E aí o cara pensou, eu imagino na minha cabeça, né? Vocês vão morrer, meu. Eles não podem ficar magros nem feios, porque daí o rei vai perceber que eu tô desobedecendo. Então eles fizeram um acordo. Vamos fazer um teste por 10 dias? Se em 10 dias tudo tiver bom, né? Tiver tudo bacana com a gente, fica tudo certo. E feito esse teste, passou os 10 dias, eles estavam mais fortes e mais nutridos do que os outros, que comiam as iguarias e tomavam os vinhos oferecidos pelo rei. E quando chegou o tempo, eles foram levados diante do rei, e o rei encontrou neles mais sabedoria, mais discernimento, mais instrução, além da beleza física, de todos os outros. Percebe que quando nós nos fazemos diferente do ambiente que nós estamos inseridos, para sermos a presença de Deus naquele lugar, o Senhor derrama sobre nós uma porção que é diferente de todas as outras. Perceba lá que em Romanos, o Senhor, ele fala que nós precisamos não nos contaminar para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui em Daniel, eles puderam receber do Senhor uma porção especial de conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. E não achou o rei nenhum mago ou feiticeiro da época que tivesse mais sabedoria do que eles, mas eles fizeram-se diferentes. Estavam sim inseridos em ambientes que não eram legais, estavam sim inseridos em ambientes ruins, mas fizeram a diferença dentro daquele ambiente. E isso é o que esse estudo de hoje quer nos ensinar. Nós podemos estar inseridos em lugares ruins. Como a Bíblia fala, esse mundo já é do maligno, mas nós não pertencemos a esse mundo. Então nós não podemos nos acostumar com tudo, nós não podemos nos ambientizar com tudo, nós não podemos achar que tudo é normal. Não, nós temos que filtrar. Isso é da vontade de Deus, então eu vou praticar, mesmo que ninguém pratique. Isso é da vontade de Deus? Sim, isso é da vontade de Deus, então eu vou praticar. Mas ninguém pratica, não importa. Você tem que ser diferente. Daniel foi diferente, né? Junto com seus 3 amigos. Ah, mas isso aqui não agrada a Deus, mas todo mundo faz. Não importa. Se todo mundo faz, seja você o diferente, aquele que não faz. Porque a tua intenção tem que ser uma intenção de ter uma mente transformada todos os dias. E para isso nós precisamos estudar, analisar o ambiente que nós estamos inseridos. E se esse ambiente não agrada ao Senhor, nós devemos recuar dele. Ou achar formas de conviver naquele ambiente sem desagradar e desrespeitar o nosso Deus. Amém, amados? Esse é o nosso estudo dessa noite. Eu espero que você tenha gravado aí no teu coração. Por mais que o ambiente esteja ruim, nós somos a diferença. Nós podemos ser diferentes, nós podemos fazer diferentes. Às vezes o ambiente está todo deslocado, mas você aos poucos pode ir convencendo. E pensa sempre numa coisa, é uma frase que eu gosto muito, que a gente ouve bastante por aí, né? O errado é errado mesmo que ninguém faça, mesmo que todo mundo faça. É errado, vai continuar sendo errado. E o certo é certo mesmo que ninguém faça. Então faça sempre o certo e recuse sempre o que é errado. Cuidado com as pessoas que te rodeiam e com as pressões que elas fazem sobre você. Você não deve agradar as pessoas com a sua personalidade. Você deve agradar a Deus com a sua personalidade. Quando você passa a agradar a Deus com a sua personalidade, as pessoas se agregam a você. Então seja você um agregador de pessoas, levando essas pessoas para o céu e não o contrário. Amém?
Deus abençoe sua vida, que a unção, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.